Fala, meus queridos capixabas! Está no ar mais um episódio da nossa terceira temporada do Capixaba Cast. Eu sou Charles Souza, meu amigo de sempre aqui, Lucas Fonseca. Exatamente, a terceira temporada já, né? Vamos com E tudo. a terceira temporada chegou com tudo, com convidados que está trazendo muito mais que inspiração, a verdadeira aula para todos nós aqui. E hoje nós estamos recebendo Elisângela Toledo, ela que é a inconformada. Achei bacana isso. E a gente vai entender por A que improvável que virou inconformada. Olha, show. Ela que é mentora, palestrante e escritora. Bem-vinda, Elisângela. Gratidão, Charles, Lucas, pelo convite, pela oportunidade de poder estar participando, né, dessa terceira temporada e estar falando aí para o nosso povo capixaba e aonde mais essa mensagem chegar. Que maravilha. Já tô doido para ler seu livro, tá? A gente recebeu um presente aqui, né, Charles? E é muito bacana trazer essa chamada que você traz da inconformada, que a gente conversou um pouquinho nos bastidores. Capixaba de origem, né? Tá aqui com a gente, crescendo cada vez mais. Vai ser um presente aprender com você hoje. Ai, gratidão. É sempre muito gratificante poder compartilhar, né, histórias, porque eu falo que as nossas histórias, elas conectam e somos o que somos pela história, por todo o caminho que trilhamos, e a gente precisa honrar e respeitar isso. Uau. E poder compartilhar isso aqui hoje com vocês e com quem vai nos assistir também depois, é maravilhoso. Alegra muito meu coração. Que bom. Elisângela. E olha, eu tô na dúvida aqui, já quero te perguntar logo, o pessoal de casa também já deve estar. Por que inconformada? Conta pra gente. Inconformada. A Elisângela, né? Escritora, mentora, palestrante, que está aqui hoje, né, compartilhando e conversando com vocês, não nasceu assim, né? Eu nasci na roça, nasci em casa, à luz de lamparina. Gente. Diferente de muitas pessoas, talvez de vocês e de quem vai nos assistir depois, eu não nasci numa maternidade, num hospital. Eu nasci em casa, com a minha mãe. Tive o meu umbigo cortado com uma gilete, aquela navalha, né, que os homens usam para barbear. O meu umbigo foi amarrado com um barbante. Toda a minha infância foi marcada por muita dificuldade, muita escassez. Hoje, quem faz atividade física tem uma orientação de comer 4, 6 ovos por dia. Imagina um ovo frito sendo dividido por 4 irmãos. Isso. Foi em qual cidade mesmo? Eu nasci em Barra de São Francisco, aqui no interior do estado do Espírito Santo. E em meio a toda essa dificuldade, algo sempre esteve no meu coração, Charles. Essa não é a vida que eu quero para mim. Essa não é a minha terra prometida, como Deus assim nos falou. E mesmo sem saber o que era ser uma inconformada, eu sempre tive esse sentimento dentro de mim de que aquela não era a minha realidade. E eu sempre acreditei que seria através da educação que eu mudaria a minha história. E sou filha, né, de pai e mãe analfabeto. Por muitas vezes eu ouvi do meu pai que para trabalhar no Cabo da Enxada não precisava de estudo. Que eu não seria ninguém na vida porque eu era muito fraquinha e mal conseguia segurar o cabo da enxada. Mas aquela era uma verdade dele e não era a minha. Pois a minha verdade, o que eu acreditava, o que eu tinha para mim, é que eu poderia escrever uma história diferente. E esse inconformismo nasceu comigo, eu acho, né? Eu falo assim que eu já nasci uma inconformada e fez com que eu saísse da roça e viesse, né? Se mudasse para a cidade grande, porque eu tinha um desejo no meu coração de mudar a minha história, mudar a história da minha família. E o inconformismo, esse sentimento que mora dentro da gente e que muitas vezes está adormecido, né? É o que fez com que eu fizesse os movimentos necessários. Porque tem muitas pessoas que vivem na dificuldade, mas se conformam com ela. Verdade. E não fazem os movimentos necessários para mudar. Então, às vezes, isso. Ser inconformado é isso.
E é muito importante, assim, você falando, desculpa, quase te interrompi, é que tem tudo a ver com o que você está dizendo. Ser inconformado é o primeiro ponto, mas agir também para mudar esse cenário. Eis que é a sua grande verdade, né? Aquela menina que nasceu lá com toda essa superação está aqui hoje, inspirando milhares de pessoas que acompanham, que já acompanham o seu trabalho, é esse movimento. Então, sempre na sua vida, Elisângela, você, quando viu uma realidade, que aquilo não era para você, já criava, e aí você criava uma alternativa para sair daquilo, ou você ficava pensando assim, não, isso não é para mim, mas o que eu preciso fazer? Como que a sua mente funciona perante a esse inconformismo que se apresenta na sua vida? Pergunta. Então, assim, desde cedo, vendo todo aquele contexto, por isso que eu falo que eu sou uma menina improvável, que virei uma mulher inconformada. Tá na revista, inclusive, tá, gente? Tá aqui. Porque quando você tá ali naquele contexto, você fala assim, aquilo ali é para mim. Por ser filha de pai e mãe analfabeto, eu poderia não pensar em estudar, mas pelo contrário, eu falei assim, a educação é a forma que vai me fazer com que eu mude a minha história. E mesmo não tendo o exemplo dos meus pais, eu fui em busca disso. Eu brigava, não é brigava, né, assim, mas eu buscava, lutava, assim, por estudar. Por muitas vezes eu estudei à noite, escondida, porque para ele, enquanto a gente estava estudando, era menos um braço na lavoura. Então, a gente não tinha incentivo nenhum. Mas isso, para mim, assim, essa é a minha oportunidade. E aí eu tive, né, um problema de saúde que fez com que, assim, aquele ambiente não era, né, condizente para mim. E aí eu vim para Vitória, trabalhar na casa de uma pessoa, né, ajudando ela a cuidar da filha dela, e continuei estudando. E essa questão, Lucas, que você traz muito bem, eu falo assim, que o inconformado, ele faz os movimentos. Porque as pessoas que estão só insatisfeitas com alguma coisa, porque a gente tem essa diferença, né? O do insatisfeito para o inconformado. O insatisfeito, ele só reclama, Charles. Não faz nada. Ele fala assim, isso não é para mim, isso aqui. Mas sabe? Arranja desculpas. O inconformado não, Lucas, ele faz o movimento necessário. Ele olha para aquela dificuldade e se pergunta assim, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso fazer de diferente? Cria uma ação, né? Uma ação, é movimento. Eu falo que sentado no sofá de casa, nada acontece. As coisas acontecem na rua. Essa é uma frase que eu ouvi do Marx, também está no meu livro. Que quando eu ouvi, eu falei assim, essa frase precisa ir para o meu livro. Porque é isso, é movimento, é ação. Se não tiver ação, não tem reação, não tem resultado, não tem mudança. Isso. Então, o inconformado, ele está em constante movimento. E tem uma coisa também que eu gostaria de deixar, porque às vezes as pessoas falam assim, mas o inconformado, ele é ingrato. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque ser ingrato é você não ser grato pelo que você tem. E o inconformado, como ele está sempre em movimento, ele está sempre buscando algo, ele está sempre buscando a realização. Então, não quer dizer que o que eu já tenho não tá bom. Sou muito grata por tudo que eu tenho, mas eu sou filha do rei, eu mereço pode melhor. Mais, né? Uma vida com a gente abundância, pode, isso a gente isso pode é muito mais. Né? Então, assim, não tem nada a ver. Inconformado é ingrato? Não somos ingratos. Pelo contrário, somos muito gratos a Deus por tudo, por todas as nossas conquistas, mas somos merecedores demais. Que incrível, eu achei muito bacana essa performance, né, de você trazer do inconformado. Eu falo que a ponte entre o sonho e a realidade está na execução, né? Então, achei bacana a explicação do inconformado e o outro que só reclama, você falou do insatisfeito. Insatisfeito. É o que reclama. E a gente vê, infelizmente, a gente tem muito mais insatisfeitos do que inconformados, né? E a nossa intenção, você que está assistindo, é que você se vê durante esse episódio também, olhando para sua vida e percebendo que, assim como Elisângela, você também pode ser um inconformado, ou já até alcançou seus objetivos, né? E colocar na prática seus sonhos. Isso é muito bacana. E é muito legal quando eu ouço, assim, né? Na semana passada eu tive um evento e aí eu falei sobre isso e as pessoas chegarem para mim e falaram assim, até hoje eu não sabia o nome do que eu sentia. Hoje eu sei que eu sou inconformado. Então isso é muito legal. E acaba despertando as pessoas
a vontade de fazer acontecer os seus projetos também, né? Porque separar o que é gratidão com inconformado, como você falou, é muito bacana, porque a gente se conforma, né? Eu falo que a zona de conforto não significa estar ruim, significa não estar crescendo. A gente precisa expandir cada vez mais. Exatamente. E agora você disse sobre gratidão, né? Que é muito importante a gente ser grato pelo que a gente tem, mas continuar inconformado. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu associo muito com honrar os nossos líderes, os nossos pais, os nossos professores, porque através deles pode ser que a gente, sem querer, a gente se instale crenças limitantes, né, nessas pessoas que fazem parte da nossa formação. Né, e que não é culpa deles, porque eles também aprenderam assim. Agora, cabe a nós permitir isso ou não, porque é uma realidade dele e não a nossa. Você disse isso, me chamou muito a atenção. Vamos comentar um pouco mais sobre isso, até para pessoas que realmente eu instalei essa crença dos meus pais, dos meus professores. O que fazer para desinstalar essa crença? Uau, Perfeito, Charles. É muito legal isso que você trouxe, assim. É muito forte para mim, assim, se eu me emocionar, vocês... Deixa vir. Assim, porque quando eu ouvia do meu pai que eu não seria ninguém na vida, porque eu não conseguia mal segurar um cabo da enxada, não é fácil. Não é, lógico. Não é fácil, né? E aí você imagina, né? Assim, o Lucas é pai também, né? Eu sou e sou mãe. Então, assim, como declarar isso para um filho, né? Mas, Charles, meu pai, ele viveu a vida dele na lavoura. Ele conseguiu criar com dificuldades os filhos trabalhando no cabo da enxada. E ele tinha, quando ele dizia para mim que eu não seria ninguém na vida, porque eu mal conseguia segurar o cabo da enxada, ele não estava me amaldiçoando. Ele estava preocupado com o meu futuro. Porque qual era a verdade dele? Eu só consigo cuidar da minha família trabalhando no cabo da enxada. Era a ferramenta dele. Era a ferramenta dele. Ele não conhecia uma forma diferente, sabe? E aí, essa era a declaração dele para mim. Era a preocupação dele. O que vai ser da minha filha quando ela crescer? Porque ela não consegue segurar a nossa ferramenta, a nossa principal ferramenta de trabalho. Então, assim, era cuidado. Isso é forte. Tá? Então, mas era uma verdade dele e não era a minha. E o que eu costumo dizer muito para as pessoas, que nós, enquanto adultos, nós trazemos as nossas crenças do que nós ouvimos na nossa infância. Verdade. E aí eu até trabalho isso com os meus mentorados, com os meus clientes, que é dizendo assim, é dar um significado diferente para aquilo que você ouviu na sua vida. Porque quando eu olho para o que eu ouvi do meu pai, que eu não seria ninguém na vida, e entendo que ao dizer aquilo ele estava preocupado, era a forma de amar, era a forma dele de cuidar, de se preocupar com o meu futuro, eu mudo essa crença. Total. Porque eu dou um significado diferente para aquilo que aconteceu. Quando você fala assim, poxa, eu vou corrigir o seu filho, Lucas, qual é a sua intenção positiva de corrigir o seu filho? Quando você, Charles, faz qualquer coisa na sua vida, tudo na nossa vida é dual. Tem o lado bom e o lado ruim, negativo e positivo. Então, a partir do momento que você passa a olhar o que tem de bom, Dá um novo significado. dá um novo A gente não significado. pode voltar ao passado e mudar o passado. A gente pode mudar Não. o significado Nós dele, podemos né? mudar o Eu acho que isso que é significado. muito bacana. Muitas pessoas se veem presas no passado, se perdem em alguns comportamentos, mas que quando olha e dá um novo significado, a gente entende da intenção, pela intenção positiva, A intenção né? Por que positiva. fulano quis dizer isso? E entende que eles estão fazendo, fizeram com a gente aquilo que foram Ensinados ensinados. pra ele. A gente dá o que a gente tem, recebe, né? O que a gente exatamente, é isso exatamente. mesmo. Isso é Então muito bom. é deles isso, né? Exatamente. Então assim, como o Charles me perguntou o que fazer, eu sempre, Charles, assim, sempre olho para as coisas e qual é a intenção positiva? Muito bom. Boa. Uma boa ferramenta Passou para rápido. ressignificar. Para Bem, ressignificar. primeiro Para ressignificar. É isso aí.
Passou, né, Lucas? Passou, assim, o papo tá tão bom aqui que nem percebi, já estamos ultrapassando aqui nosso primeiro bloco. E é esse um ponto importantíssimo. A nossa intenção do Capixaba Cast é que você reflita, que você também aplique o que você está aprendendo, inclusive compartilhe aqui. Comenta aqui abaixo se você também tem um padrão, alguma coisa que disseram. O que disseram para você no passado que você teve que ressignificar ou que ainda arrasta até hoje, que você pode contar, inclusive, com a Elisângela para te apoiar com isso. Isso aí. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Comenta aí, né, as suas dores, os seus problemas de infância. Vamos conversar, abrir esse diálogo aqui na nossa caixa de comentários embaixo, enquanto você assiste os nossos comerciais, que são os patrocinadores que fazem sentido aqui para o nosso Orgulho Capixaba, né, Lucas? Exatamente. Conheça quem são as empresas que estão patrocinando o Capixaba Cast, inclusive como seria a sua empresa aparecer aqui também. Você pode deixar abaixo um comentário sugerindo quem que você gostaria que fosse entrevistado no Capixaba Cast. Isso aí, a gente volta já já. Já, já. É polpa de frutas, mochoara. É produto da terra do Espírito Santo, é gostoso demais. Polpa de fruta, diversos sabores, delicioso demais. Polpa de fruta é mochoara. É mochoara, é mochoara. Se liga no mascote, e aí, manchuchu? É mochoara. É polpa de frutas, diversos sabores. Já estamos de volta com o nosso Capixaba Cast, hoje recebendo Elisângela Toledo, ela que é a inconformada, né, Lucas? Você tá dando uma aula aqui pra gente. Exatamente, explicou a diferença entre ser conformado e inconformado e insatisfeito. Trouxe pra gente uma comparação da diferença também entre gratidão e ser inconformado. Uma aula que você que está acompanhando agora certamente está encantado aí também do outro lado. Eu tô inconformado com várias histórias aqui do meu passado que eu fui lembrando só de ouvir Elisângela. Eu quero ser inconformado igual você, viu? Que bom. É um movimento, né? O objetivo, o propósito é esse, tá, Charles e Lucas? É alcançar o maior número de pessoas e despertar esse inconformismo, né? Que eu falo que tá aí dentro. Só precisa ser importante, despertado. Você falou sobre despertar, porque às vezes a pessoa vai se conformando por achar que não tem mais opção, não é mais para aquilo, não é tal, que vai criando essas historinhas que a gente conta, né? Mas quando a gente percebe do ser inconformado, eu tenho uma frase que eu amo dizer assim, a gente para de comer as migalhas e aprende a sentar-se à mesa, né? Isso é muito bacana. E se você está reclamando da vida, você é um insatisfeito, hein? Cuidado. Aprendeu, né? Aprendeu diferente. A Elisângela deu uma aula pra gente aqui agora, foi muito bom. E agora, nessa segunda parte da entrevista, a gente quer contar a parte 2 da vida da Elisângela, né? Porque ela saiu do interior, né? Se você está chegando agora aí no meio do episódio, volta lá, assiste o episódio completo para entender. Né? E quando você veio para a capital, você se viciou no trabalho, é isso? É isso mesmo, né? Mas hoje eu falo que eu sou uma ex-viciada. Ex-viciada, mas naquele momento, mas eu estive lá. E o fato, né, de toda a minha infância ter sido marcada pela escassez e chegando na cidade grande, né, a menina da roça, sem ter apoio, digamos assim, eu não podia contar com os meus pais. Eles tinham que continuar cuidando, né, lá dos meus irmãos. E aí, Charles, eu fui me dedicar. Falei assim, é um trabalho. Eu preciso garantir o meu próprio sustento. Então, eu sempre trabalhei muito, sempre fui muito dedicada, né, ao que eu me propunha a fazer, dar o meu melhor. Então, eu precisava garantir o meu sustento. E o trabalho foi isso. Tá? Então, assim, estudava à noite, trabalhava ao dia, né, justamente para mudar a minha história, porque eu saí da roça para vir para a cidade grande, porque o desejo do meu coração era reescrever a minha história. E aí a gente vai trabalhando, né, até que eu chego em 2019. Né? 2019 foi uma outra grande virada de chave na minha vida. Então, eu já estava, né, trabalhando numa empresa já há muito tempo, sempre com muita dedicação ao trabalho e no café da manhã,
que como a gente saía muito cedo para o trabalho, a gente tomava o café da manhã na empresa, e aí na primeira mordida que eu dei no pão, uma colaboradora minha, ela veio me fazer uma pergunta, e aquela ânsia de responder, eu fui responder com o pão ainda na boca, e aí eu me engasguei. Naquilo que eu me engasguei, o ar faltava, e eu só pensava em uma coisa, Charles, Lucas, no meu filho. O Pedro ia fazer 4 anos. E aí eu falava, Senhor, não me leva agora não, eu quero ver o meu filho crescer. E eu cheguei a desfalecer. Aconteceu várias coisas naquele dia. Mas eu acho que ainda não era o meu momento. Era Deus falando comigo. E estar aqui hoje é sinal que Deus ouviu a minha prece, me deu a segunda chance. E no outro dia, eu falei, o Senhor me permitiu ver o meu filho crescer. E que se eu tivesse ido efetivamente, como eu seria lembrada? Qual seria a minha contribuição para o mundo? E olhando tudo aquilo, toda a vida que eu vinha levando até o meu 5 de novembro de 2019, Charles, eu falei, na hora daquele momento de dor, de conflito, qual era a coisa mais importante para mim? O meu filho. Eu só pensava nele. Eu não pensei no meu trabalho. Porque se eu tivesse ido, outra pessoa teria vindo e assumido o meu lugar e ter feito até melhor do que eu. Mas eu falei assim, essa segunda chance que Deus me deu fez com que eu entendesse que a vida tem um propósito maior. O trabalho é importante, gente? É importante, sim. Mas a vida, ela tem um sentido maior. E a gente precisa olhar para isso com muito carinho. Porque a nível de trabalho, ninguém é insubstituível. Não. Né? Agora, quando você traz para a sua essência, aí sim. Aí você começa a ter o seu lugar, né? Isso. E a importância que você tinha na vida, que você tem na vida do seu filho, né? E você começa a ressignificar tudo. Tudo. E é profundo isso, né? Porque algumas pessoas passam por essa experiência, né? E você escolheu, a partir daquele momento, assumir uma nova Elisângela. Perfeito, Lucas. Assim, porque eu ouvi muito, tá, gente? Eu ouvi muito assim, você teve muita sorte. Eu falei assim, não, eu não tive sorte. Foi uma segunda chance de mudar a minha história. Uma oportunidade de mudar a minha história. Porque o inconformado é assim, ele olha para a dificuldade, mas qual é a minha oportunidade a partir dela, né? E aí, assim, com o ocorrido, eu fui nessa busca pelo autoconhecimento. Aí você né? começou a estudar sobre Comecei a estudar isso. E eu fiz uma promessa para mim, para Deus, para o universo, que eu não permitiria que outras pessoas tivessem que passar por uma experiência extrema de quase morte para entender que a vida tem um sentido maior. Que incrível. Eu fiquei profundamente mexido. Eu também tive uma experiência muito parecida, né? de quase morte. E a gente precisa, eu falei assim, as pessoas não precisam passar por isso para acordar para a vida. Né? No seu caso foi uma experiência horrível, mas você que está nos assistindo, é importante que você reflita sobre esse propósito, sobre esse significado e pelo que a gente quer ser lembrado. Né? Pelo que a gente quer ser lembrado. Exatamente. Isso mesmo. E quando a gente fala, né, dessa questão do profissional, Charles, né, que hoje a gente tem muitas pessoas talvez não viciadas no trabalho, mas vivendo um trabalho sem propósito. Ou que talvez nem percebe que estão viciados. Nem percebe, estão no automático. Então, assim, a gente precisa refletir mais sobre isso. Porque fomos ensinados que para vencer na vida tem que trabalhar, de fato, né? Mas não é só trabalhar, não é só trabalhar. Então, a gente acaba associando muito o trabalho com vencer na vida, a gente entra e se coloca em desafios, que vai vivendo, eu vivi muito isso, né? E aí quanto mais desafio tem, mais você trabalha, porque a gente entende que a única forma de sobrevivência e de resolver os problemas é trabalhar, né? E não é isso. E não é isso. Como você, na sua experiência, viu que o importante para você era seu filho, Era seu filho. Então, e a gente ter o equilíbrio, né? Porque nós, no dia a dia, eu falo assim, nós desempenhamos diferentes papéis, né? O Lucas é pai, é esposo, né? Então, assim, o Charles é empresário, tá aqui como entrevistador, eu sou mãe, sou profissional, sou escritor. Nós desempenhamos diferentes papéis a todo o tempo. O tempo todo. Mas somos únicos. Exato. E encontrar esse equilíbrio
né, que eu acho que é o grande desafio das pessoas, de poder olhar para os seus diferentes papéis e encontrar a melhor forma de conduzir isso. É isso. Uau, que incrível, que aula! O episódio de hoje foi uma grande aula. Eu queria que você falasse um pouquinho do livro, Seja um Inconformado. Que momento que você escreveu, quando que foi lançado? Conta um pouquinho da história do livro. O livro, né, esse é o meu primeiro livro solo, né? Eu já sou coautora aí de 3 outras obras, mas eu sempre tive no meu coração o desejo, não, eu quero ter o meu livro, né? O meu livro, e depois que a gente começa a escrever também, né, assim, a gente não para, né? A gente quer sempre estar ali. E eu pensei assim, como essa mensagem do ser o inconformado pode chegar a mais pessoas. E aí eu falei assim, o livro é uma forma disso acontecer. Ele é um projeto que durou mais ou menos em 1 ano e meio, né? Porque dentro da rotina e fazendo. A gente fala que é um filho, né, Lucas? Assim, um livro é um filho, é um projeto muito especial que, assim, tem parte da minha história e ali eu faço essas conexões, né, com o profissional, com o nosso papel no mundo mesmo, porque somos agentes de transformação, né? Então, e ele é um livro também que o leitor, ele participa da construção. Estou percebendo que porque ao término de cada capítulo, Charles, tem as reflexões, porque a gente precisa, né? Assim, as pessoas precisam refletir, então elas vão exercitando. O lançamento foi agora, né? Em abril, fizemos aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Agora em maio fizemos em Belo Horizonte, Minas Gerais. Maravilha. Então, eu falo que é muito mais do que a realização de um sonho da Elisângela Toledo, mas é um propósito de fazer que essa mensagem do Seja um Inconformado chegue a muito mais pessoas. Alcance outras Elisângelas, né? Outras que Elisângelas pessoas possam ser despertadas também. Isso mesmo. Isso é muito bom. Parabéns. Só tenho que te agradecer muito, Elisângela, pela sua participação, né? Pela sua inspiração, o quão verdadeira e genuína você é. Isso fica muito claro em suas palavras. E a gente quer verdadeiramente que vocês que estão assistindo possam ser despertados a serem inconformados. Nós, enquanto capixabas, amantes dessa terra, temos a certeza que sermos também inconformados enquanto capixabas é nos unirmos com profissionais como você, que vai se tornar cada vez mais um orgulho no Brasil, pode ter certeza disso. E eu só quero agradecer vocês pela oportunidade, por terem aberto as portas, né, do podcast para me receber. E eu quero deixar uma mensagem para quem vai estar nos assistindo, que sejam inconformados. Transformem os seus sonhos em realidade. Sejam protagonistas das suas histórias. Façam os movimentos necessários, porque os seus resultados só dependem de você. Se conformar não é uma opção. Sejam inconformados. Aê! Maravilha! Muito bom. Maravilha. Muito obrigado, Elisângela. Deu um show aqui pra gente de conteúdo, inspiração, informação. Para nós, que foi uma honra te receber. Seja convidada a voltar e que seu livro alcance cada vez mais o Brasil e o mundo, o seu trabalho, né? Que você possa continuar despertando outros inconformados do mundo afora. Pode ter certeza disso. E é com essa mensagem que a gente encerra o episódio de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Nós ficamos por aqui. Às quintas-feiras, novos episódios aqui para você conhecer mais sobre grandes orgulhos capixabas aqui do nosso estado. E você pode fazer parte desse movimento que tem alcançado todo o estado do Espírito Santo e o Brasil, comentando, deixando sugestões, sugerindo quem que você gostaria que fosse entrevistado nos próximos episódios, compartilhando esse conteúdo da Elisângela, de outros entrevistados que tivemos aqui também, e inclusive trazendo a sua empresa para ser uma das anunciantes aqui no nosso CapixabaCast. Exatamente. As nossas redes sociais são o Instagram e nós também estamos lá no Spotify. Esse episódio com imagem aqui no YouTube, lá no Spotify, e o nosso site orgulhocapixaba.com.br, lá resume tudo. Tem os links de todas as redes sociais, só entrar no nosso site que também tem matérias interessantíssimas para você acompanhar. Aproveite para você conhecer a revista Orgulho Capixaba, que está caminhando para a segunda edição. Em breve você poderá acompanhar. A Elisângela esteve conosco na primeira edição, você vai conhecer em breve também aqui. Então a gente se vê no próximo episódio e, como a gente sempre diz, o show está apenas começando. Valeu!